Neto, seja Seja bem-vindo. bem-vindo, meu amigo. Olá, minha gente, a paz a todos, boa noite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, estou muito feliz pelo convite e muito alegre também por estar participando aqui junto com essa dupla dinâmica. Tenho certeza que hoje vem muita coisa boa nesse podcast. É isso aí. Então, bora começar nosso bate-papo com Vamos embora. Neto Barros, né? Neto, antes de começar um pouquinho a falar sobre questões de política, né, candidatura, projetos, conta um pouquinho para nossa audiência, para os seus eleitores, para aqueles que talvez possam ser seus futuros eleitores, quem é Neto Barros fora da política? Fora desse cenário de política, quem é Neto Barros? Vamos lá. Eu sou suspeito para falar de mim, né? Mas assim, tem muita gente que pergunta, Neto, teu nome é Neto Barros mesmo? Não, meu nome é Silvio de Almeida Barros Neto. Eu herdei o Neto lá do meu avô. Mas eu sou tão acostumado desde criança a ser chamado de Neto, Netinho, que acabou pegando o Neto Barros. Eu sou o filho mais novo de 5 irmãos, aí eu sou o mais novo, sou o caçula, filho de Solange, minha mãe é evangélica da Assembleia de Deus, ela mora lá no Vila Rica. Filho de José Gregório, meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, e eu sempre fui criado na minha família num lar onde transbordava a fé. Eu cresci vendo meu pai cristão, lendo a Bíblia, orando. A minha mãe se converteu na minha adolescência, mas eu costumo dizer que a minha mãe é a minha grande intercessora. Então, eu cresci nesse lar aprendendo com isso, por isso que hoje também eu carrego essa fé junto comigo. Sou casado com Joyce há 6 anos. Sou pai de Eloá, minha filha tem 1 ano e 8 meses, é a minha cópia. E sou evangélico, sou cristão, sou profissional da educação física, sou atleta de jiu-jitsu, parado, estou enferrujado, mas em breve vou voltar. Já dei aulas em projetos sociais com jiu-jitsu. Então esse é um pouquinho da minha história. Que coisa boa. Rapaz, sabia não que ele era é, professor de jiu-jitsu, não. Rapaz, olha, tá vendo a gente conhecendo as pessoas. A gente convive, né? Convê, passa pelas pessoas na rua, não tem, né, Não tem noção. da formação, da capacidade da Já pessoa. apanhei um bocado. Bem, interessante, né, Neto? Aproveitando que você falou um pouco da sua vida, fale um pouco sobre as barreiras, as dificuldades que você passou na sua vida profissional. Quem tornou, né, Neto professor de educação física, quem levou, qual foi o seu pico para ser, não, agora eu vou entrar na igreja, quem foi Neto, como foi que aconteceu, todo o processo. Eita, então hoje o podcast ele vai durar de 5 a 6 horas pelo menos, para a gente contar a minha história. Vamos lá, a minha história com a educação física se deu por conta da saúde. Eu, quando era criança, eu fui diagnosticado com asma e é um problema que ele não tem cura, mas tem controle. E por muitas vezes eu fui hospitalizado, e o médico dizia, ó, ele tem que fazer alguma atividade física. Porém, o esporte que a gente tem mais comum por aqui, que é o futebol, eu não sei nem para onde vai. Não sei para onde vai. Aí o médico disse, ó, então vá para natação. Só que nem eu sabia nadar, não tinha contato com água para nadar, nem tinha natação aqui em Ribeirão. Aí quando fui na minha adolescência já, eu sempre digo que eu fui o filho da minha mãe que rompeu o casulo e quis alçar voos mais altos. E eu disse, mãe, eu vou estudar fora, vou estudar em outra cidade. E ela autorizou, junto com a minha família ali, eu fui estudar em Vitória de Santo Antão. Lá, eu passei por algumas crises muito fortes de asma, e o médico disse, ó, ou você faz uma atividade física, ou então você vai viver pro resto da vida tendo crise e podendo agravar seu caso. Aí foi quando eu conheci o judô. Só que o judô é um esporte que tem muita queda, um esporte é, de muito contato, e caindo eu dizia, não quero cair não. Aí fui para o jiu-jitsu. Aí esse daí se deu o meu contato com a educação física. Eu estudava numa escola agrícola, passei no vestibular de agronomia, mas a minha vocação era para a educação física. Era o que eu gostava, era o que eu amava.
E assim, como na minha infância passei por tudo isso, de doença, de tudo, nós passamos, costumo dizer que não foi uma infância fácil, porque naquele tempo a gente passava por dificuldades financeiras, graças a Deus nunca faltou pão na mesa, mas nós tínhamos realmente o de cada dia. Tinha o de hoje e amanhã Deus provia de novo e assim sucessivamente. Não tivemos uma infância fácil, em berço de ouro, não. A gente ralou muito na vida. Quando fui estudar fora, comecei a ter o desejo de ter meu próprio dinheiro, comecei a trabalhar com vendas diretas, marketing de rede, me cadastrei em empresas, cadastrava pessoas, montava equipe. E daí foi onde nasceu esse meu desejo de estar sempre em contato com as pessoas, através do relacionamento nas vendas, através do esporte, através da educação física. Como eu saí de casa para estudar, eu tinha que me relacionar com as pessoas, porque, diga-se de passagem, talvez vocês não pensem isso hoje, mas eu era muito tímido. Eu tinha um medo absurdo de falar com as pessoas. Quando alguém passava e me cumprimentava na rua, parecia que eu estava apanhando. Eu ficava com medo de responder e eu sempre tive essa timidez que me travava. Hoje, minha esposa diz que se deixar, eu falo demais. Então, esse é um pouquinho assim da minha trajetória, de como eu ingressei no mundo secular. Aí, respondendo a pergunta, como foi que iniciou minha história assim de fé, foi bem interessante, que eu cresci vendo meu pai em casa buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando. Sempre foi um homem de muita fé. O meu pai, por diversas vezes eu presenciei ele na madrugada orando. Quando a gente tinha alguma enfermidade, ele buscava a ajuda humana do médico, mas ele recorria primeiro a Deus, orava. E eu não conto as vezes que nas madrugadas eu doente, com febre, com a garganta inflamada, meu pai estava ali com a mão na minha cabeça orando. E isso sempre acendia em mim a chama de buscar por Deus. Buscar por Deus. Então, com os meus 12 anos, eu comecei a frequentar a igreja junto com a minha mãe, participei do grupo de crianças, adolescentes, e quando eu fui estudar fora, me afastei dos caminhos do Senhor. Passei um tempo distante, mas sempre temente a Deus, e eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu sabia que tudo aquilo que eu estava passando era um propósito de Deus para que lá na frente eu tivesse o meu testemunho. E aos meus 22 anos, hoje eu tenho 31 anos, meus 22 anos eu voltei para os caminhos do Senhor. A minha esposa, no tempo era minha namorada, aceitou Jesus junto comigo. A gente, desde então, vem caminhando na casa de Deus, buscando ao Senhor, ensinando a nossa filha nos caminhos do Senhor. É bem interessante que minha filha, ela tem uma Bíblia ilustrada, aí ela pega a Bíblia e faz: papai, a Bíblia. Aí ela senta ali na caminha dela ou na sala, e depois que ela termina de ler, ela fecha e já junta as mãos esperando que a gente faça a oração. Então, com isso, eu vejo que o que eu aprendi do meu pai, de buscar a Deus, de ser temente a Deus, eu consigo reproduzir com a minha filha, e minha filha também tem crescido nos caminhos do Senhor. Inclusive, na minha casa, o meu pai ele se converteu primeiro que a minha mãe, ele aceitou Jesus primeiro que a minha mãe. E ele orou por muitos anos para que ela aceitasse Jesus também. Hoje, eu digo, a maior referência que eu tive de homem de Deus foi meu pai. E hoje a maior referência de mulher de Deus que eu tenho é minha mãe. Realmente, quando eu digo eu tenho uma intercessora, eu tenho alguém que cuida de mim em oração. Mãe é o que a gente pode traduzir como o amor que mais se assemelha ao amor de Deus. Então, tem momentos que eu não falo, mas a minha mãe sente o que eu estou passando, e ela intercede, e às vezes liga, e meu filho, eu sei que você está assim, assim, assim. Eu digo: oxe, mãe, como é que a senhora está sabendo disso? Ela disse: eu estava orando e Deus me mostrou, Deus me inquietou para orar por você. Então, eu louvo a Deus pelos meus pais, pela base que eu tive. A gente observa que no mundo que a gente vive hoje é muito difícil ter isso. Os valores estão relativizados pela mídia, pela sociedade. Mas eu louvo a Deus porque eu nasci nesse lar, porque eu estou constituindo a minha família com essa mesma base, e louvo a Deus pela vida dos meus pais. Que coisa boa, não é isso, Augusto? Vamos entrar no assunto de fato de hoje. Vamos
Vamos embora. Vamos. Vamos. Vamos embora. Tá com sede, né? Vambora. Boramos. Boramos. Neto Barros. Aí, esse ano, você assumiu esse desafio de se candidatar a vereador aqui em Ribeirão. Foi. Esse ano eu assumi esse desafio. Realmente é um desafio, é muito desafiador. Às vezes, como um eleitor, a gente pensa, é fácil. Mas quando a gente inverte o papel, a gente vê como é difícil na prática. Mas assim, eu sempre digo que a política, todos nós carregamos ela. Até a forma de a gente gerenciar uma casa tem a política. Tem a política nas nossas veias. Então, eu cresci, aí eu volto para o meu pai. O meu pai, ele era um eleitor que ele era propositivo. Ele não simplesmente dizia assim, vou votar porque fulano está na mídia. Vou votar porque ele fez a maior carreata. O meu pai, ele participava do comício de todos os candidatos. Escutava as propostas de todos os candidatos para poder escolher o candidato dele. E às vezes eu acompanhava ele nos comícios e ficava ali embaixo olhando tal e dizia, rapaz, e ficava me imaginando naquele lugar. E o desejo começou aumentando na minha adolescência, quando eu fui estudar fora. Tinha a eleição de grêmio estudantil. Aí se montava uma chapa, tinha um período de campanha dentro da escola. Depois daquele período tinha as eleições. Ali, quando elegia, eles podiam montar a sua equipe técnica. E isso aí foi gerando, despertando ainda mais o desejo da política. No ano que eu montei o grêmio estudantil lá no colégio que eu estudava, no ano subsequente já teve uma eleição para diretor. Eu abracei a campanha de um candidato a diretor, corri, pedi voto dentro da escola, que a escola era muito grande, é muito grande, e eu corria, pedia voto, e minha mãe dizia, rapaz, eu não sei a quem esse menino puxou que gosta tanto de política. Sendo que antes mesmo de eu nascer, o meu pai tinha a intenção de ser candidato na cidade de Escada, quando ele morava lá. E ele desistiu da candidatura, apoiou um amigo dele, o amigo dele foi eleito, ele subia, descia a ladeira, pedia voto, era um cabo eleitoral. E eu digo que isso eu carreguei nas veias. Aí o que foi que aconteceu? No ano passado, eu fui candidato ao Conselho Tutelar aqui de Ribeirão. Uma eleição disputadíssima, com excelentes candidatos, fortíssimos, um páreo muito duro. E eu consegui uma marca de 489 votos. Sem muitos recursos, sem nomes de peso me apoiando, com o apoio da minha família, dos meus amigos que abraçaram. E daí a gente observou que teve um resultado excelente. Aí começaram os convites para estender isso para a política, de fato, como candidato a vereador. Aí foi onde a gente analisou os projetos da cidade, onde a gente analisou os partidos, onde a gente analisou o grupo que a gente mais se identificaria e aceitamos esse desafio. E realmente é um desafio, mas Deus tem nos abençoado, tem colocado pessoas boas no nosso caminho, nos ajudando. Eu sempre digo que vencer ou perder faz parte do processo. Porém, eu sempre digo, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Nunca é uma derrota. Uma derrota é quando você desiste. Uma derrota é quando você desiste, se dá por vencido. Mas até o dia 6 de outubro, eu vou estar lutando, conquistando voto, levando a mensagem de renovação nas ruas de Ribeirão. E se for da vontade de Deus, a gente vai conseguir essa vaga que a gente está pleiteando. Você chegou a ser eleito no Conselho Tutelar? Não, fiquei como segundo suplente. São 5 vagas aqui em Ribeirão, eu fiquei como segundo suplente. Foi realmente uma disputa muito acirrada. Essa disputa em Ribeirão, não sei se é só em Ribeirão, é em todas as cidades, mas é uma eleição fortíssima no município. Foi aqui no nosso município, tivemos mais de 10 mil eleitores, numa eleição que não é nem eleição, é um processo de escolha que não é obrigatório votar. Então a gente vê que foi uma mobilização muito grande, mais de 10 mil pessoas saíram de casa, votaram. Então, na cidade da Mata Sul, Ribeirão foi a mais disputada. Veja. Interessante. Uhum.
Neto Barros, no cenário político, qual é a pessoa que você se inspira ou aquele seu referencial? Vamos lá. Essa é uma pergunta que, por muito tempo, principalmente pelo fato da gente ser cristão, entender que o mundo hoje, a sociedade está corrompida, o sistema está corrompido, precisamos nos se espelhar em pessoas de Deus também. E assim, na política, no ano de 2021, eu conheci um político através da rede social e me admirei com a forma que ele fazia política. Ele era um vereador de oposição na cidade do Recife e ele fazia uma oposição responsável ao prefeito Geraldo Júlio na época. Ele sempre fez uma política muito responsável. Eu sempre digo que a oposição bem feita, ela é propositiva. Nunca ao ponto de denegrir a imagem do seu opositor. Mas eu peguei ele como referencial porque ele sempre fez uma política voltada para o povo. Então todas as cobranças não era porque tinha alguém da família que ele queria que colocasse na prefeitura e o prefeito não colocou. As cobranças dele eram pelo povo, era um saneamento, era um asfalto, era uma rua calçada, era uma melhoria numa escola, na merenda. E essa pessoa eu passei a seguir e acompanhar o seu trabalho. Hoje ele é deputado estadual, Renato Antunes. Inclusive hoje nós temos uma parceria, estendi essa parceria, procurei ele, disse que eu me inspirei politicamente no trabalho dele. E hoje nós temos uma parceria aqui na nossa cidade, estamos em contato, em breve virá coisas boas para Ribeirão. Mas ele é a pessoa, é o político, pelo fato de ser responsável, de ser uma pessoa de boa índole, de ser honesto e de ser um homem de Deus. Eu admiro muito porque toda live que ele abre, às vezes ele está ali saindo da Alep, empalitosado, gravata, ele está cantando um louvor a Deus, está falando uma palavra bíblica e é uma pessoa que na política eu busco como inspiração. Aproveitando que estamos falando sobre política, vamos falar sobre projetos. O que você tem para Ribeirão? Qual é a sua ideia? Qual é o seu foco? O que você tem assim, não, Ribeirão precisa mudar nisso, eu vou tentar fazer isso. O que é que você tem a dizer para Ribeirão? Vamos lá. Observando nossa cidade, a gente observa que precisa melhorar muito ainda. E nas minhas bases, no que eu levo como pauta principal, eu trago a educação. A educação é a chave para a transformação de uma sociedade. A saúde, porque a saúde ela precisa de atenção e a gente vai chegar lá nesse assunto. E o esporte. O esporte e a saúde já andam interligados. Então, na educação, é um projeto que, se Deus nos permitir chegar no próximo ano, eu vou colocar. Eu não sei se vai dar tempo, porque já se fala alguns candidatos também ao executivo de colocar esse projeto, mas um dos meus projetos é colocar como lei aqui na nossa cidade 2 merendas no período de estadia do aluno na escola. Uma na chegada e outra próximo à largada. Por quê? Porque muitas vezes o aluno aqui na nossa cidade ele não tem a oportunidade de se alimentar antes de ir para a escola, infelizmente. E às vezes ele está indo para a escola no intuito de se alimentar, de chegar ali a hora da merenda. E às vezes ele fica num período de 7 às 9, 9h15, que é a hora do intervalo, sem se alimentar e não consegue render nos seus estudos. Então, se ele chegar, já estiver ofertando ali uma merenda, um de jejum ali para ele, uma fruta, algo que ele possa se alimentar, eu tenho certeza que aquele aluno ali vai ficar mais concentrado no período de aula. Outra coisa que precisamos observar são as condições das nossas escolas. É importante que as escolas tenham uma infraestrutura aconchegante para o aluno. Tenham cadeiras que sejam confortáveis, tenham ar-condicionado,
tenham laboratórios para que eles possam desenvolver outras atividades. Então, o que acontece? Não só na nossa cidade, mas no nosso país, temos tudo. Nós somos um país rico. Nossa cidade também é uma cidade estratégica. E, assim, a gente observa essa deficiência em todo o nosso território. Porque, comparado a outros países, nós temos tecnologia dentro da sala de aula, temos tablet com aluno, temos a informação. Muitas vezes, o nosso aluno ele não consegue elaborar um trabalho que foi passado ali pelo professor pela falta de acesso à informação, à internet, que muitas vezes não tem em casa, e às vezes ele tem que recorrer a uma lan house e pagar para poder fazer um trabalho. Então, se as nossas escolas oferecessem ali um laboratório de informática, por exemplo, onde ele pudesse, depois que ele largou, ir lá pesquisar, fazer seu trabalho, fazer tudo direitinho. Então, essa é uma das pautas que eu carrego, a melhor estruturação das nossas escolas. Referente à saúde e ao esporte, como eu falei que eles andam interligados, a OMS diz que um sujeito ativo fisicamente, ele precisa praticar 150 minutos semanais de atividade física. E a gente observa que R$ 1 investido na educação física são 4 a 40 reais que não vão precisar ser gastos na saúde. Então a gente observa que a saúde, para ela andar bem, a atividade física precisa ser motivo de andar na ponta ali, lado a lado. Então, quando a gente oferta nas nossas escolas, nas nossas praças, nos nossos lugares de lazer, que eu acredito que Ribeirão terá. Hoje, infelizmente, não temos um local apropriado. Temos a academia da cidade, graças a Deus ainda existe esse espaço funcionando. Alguns outros locais agora está sendo adaptado nesse período. Mas, assim, um projeto meu é de levar a educação física para todos os bairros da nossa cidade, com profissionais capacitados para estar ali orientando. Hoje nós temos problemas de saúde que se agravam pela falta da atividade física. Então, se a gente investir em movimento, eu costumo dizer saúde em movimento, porque quando estamos em movimento, nosso corpo está ali tendo saúde. Então, quando eu falo no esporte, na educação física, interligado à saúde, é porque o movimento, a atividade física, o exercício físico nos ajuda e nos possibilita termos qualidade de vida. Assim, não teremos tantas vagas de espera ali nos hospitais. E em relação à saúde pública, nós precisamos de projetos onde tenhamos profissionais capacitados em cada posto de saúde, as especialidades funcionando, neuropediatra, fisioterapeuta, nutricionistas, odontologia, cardiologista, dermatologista. Então, tudo isso precisa acontecer na nossa cidade de fato. Não é preciso dizer assim, a nossa cidade funciona bem a saúde porque tem 2 médicos no hospital. Isso não basta. Quando a gente chega no hospital é para uma emergência. E muitas vezes não temos a capacidade de deixar o paciente aqui, tem que ser transferido. Então, meus projetos de lei serão voltados para que a prefeitura possa ofertar esses profissionais para atender toda a comunidade. Interessante. E lembrando, né, que o sedentarismo não é só os gordinhos, não. Verdade. Tem magrinho também que é sedentário. Sempre fico escutando, né, de parentes. Rapaz, vai fazer uma dieta. Rapaz, vai fazer uma dieta. Te cuida. Aí só porque é maguinho. Mas sempre lembrando, né, que não é porque é maguinho que quer dizer que tá. Verdade. Né? Sedentarismo também para pessoas magras também existe. Então, cuide da saúde. Primeiro, vá fazer um exercício físico. Né? Eu também estamos, né? Eu não, né? Estamos necessitando de fazer dar pelo menos uma carreirinha. Né? Nem que botar um prato de comida assim, dizer, corre atrás do prato. Corre aí. Pronto, então a gente vai fazer o seguinte, quando passar esse período de processo eleitoral, eu vou chamar vocês para a gente dar pelo menos uma caminhada. Vamos. Para a gente dar uma caminhada, pelo menos, para ver se a gente atinge os 150 minutos semanais. Pronto. Então tá fechado. Deixa passar aí, a gente vai, né? A gente vai. Pronto, pode me cobrar.
personal aí, né? É formado em Pronto. educação física, pegar rio desse Se não camarada. emagrecer agora, não emagrece Nunca mais. Vamos embora. Sobre essas melhorias, percebo que a cidade está precisando de uma melhoria gigantesca, gritante, no setor de infraestrutura. com certeza. É gritante. É urgente. E eu me fico assim, surpreso nessa questão de infraestrutura, porque a cidade está esburacada. Essa é a realidade. Quem tem carro aí, quem tem moto, que se vire para custear reparo no seu veículo. E eu ainda fico assim mais admirado mesmo, com acho que a incompetência de alguns, ou a má vontade de outros, que eu moro aqui no Alto da Fé, e para chegar em casa, existe uma rota principal. A rua de acesso principal para o Alto da Fé tem mais buraco do que queijo suíço. E o que eu fico assim ainda mais me indagando é que o Alto da Fé, quantos vereadores nessa atual gestão moram ali naquele Alto da Que Fé? passam pela mesma Que rua. passam, são obrigados a Verdade. passar por esse trecho. Ah, mas não sou eu que faço, é o secretário, mas é o vereador que cobra. A Fiscaliza. prefeitura que fiscaliza. É o vereador que faz isso. Não, eu fico assim, como é que esses vereadores que moram no Alto da Fé, que passam todos os dias pela rua, não enxergam essas coisas? É verdade. Infelizmente, a infraestrutura da nossa cidade é bem precária. Existem pessoas que querem dizer que o nosso centro da cidade está bonito. Mas eu convido vocês a visitarem cidades muito menores que a nossa e ver o que é a estrutura. Algumas cidades do Agreste, do Sertão, a gente fica abismado como é que uma cidade tão pequena, com pouco recurso, é muito mais organizada que a nossa. Não precisa nem tão longe, Gamileira, né? É Aqui em Barra verdade. de Guabiraba, gente. Barra de Guabiraba. Pojuca. A cidade de Barra de Guabiraba é uma coisinha assim, ó, pequenininho, um ovinho, a cidade. Agora tem as fontes de águas minerais ali, mas se você olhar, chegar na cidade, é outra situação. Verdade. Não pode falar. Eu passei esses dias, né? Aproveitando o ponto de vista dele. Eu passei no caso, eu passei esses dias em Água Preta. Água Preta. E, meu amigo, pela estrutura que fizeram, o painel de boas-vindas, o painel de volte sempre, As as praças. praças, meu amigo, é muito diferente. É muito diferente. Quando você sai de Ribeirão, você parece que você saiu de um mundo para ir para outro totalmente diferente. Então, Ribeirão ele precisa de uma mudança e com urgência. Você tem algum projeto nessa questão de infraestrutura? Verdade. Vamos lá. A infraestrutura da nossa cidade, como eu vinha falando, ela é muito precária. Para vocês terem ideia, na esquina da minha casa abriu uma cratera onde a gente não podia trafegar com o veículo lá. Então, para ir para minha casa, já tinha que dar uma volta por outra rua. De repente, essa mesma rua que a gente estava fazendo, esse outro retorno ficou esburacado e não dava para passar também. Aí temos que buscar uma terceira via, que também ficou esburacada, mas graças a Deus consertaram a primeira cratera. Consertaram e até hoje o entulho da obra está lá. Só ficou o espaço de passar um carro e ainda tem o entulho. O nosso centro da cidade, esburacado, nós não temos uma praça digna para a gente passear, para a gente levar a família. No meu caso, eu tenho uma filha e final de semana a nossa rota é a casa dos familiares. Porque a gente não tem um local de lazer para dizer assim, eita, eu vou para a praça da cidade, eu vou para o parque da cidade. Não temos um local adequado e digno para a gente oferecer lazer à nossa família, infelizmente. Então, projetos, indicações, requerimentos para que sejam mudados, com certeza irei colocar. E cobrar do executivo, Sim. que é como Augusto vinha falando, no bairro dele tem 3 vereadores. Ó, só sabia que era 2, não sabia que era 3, não. Tem 3 vereadores e não buscam, Não brigam, não lutam pelo não povo. brigam Luta. pelo seu bairro principal. É. Eu
costumo dizer que o vereador ele não é subserviente ao prefeito. Ele não a Câmara não é um puxadinho da prefeitura. Então ele tem que cobrar mesmo, porque ele foi eleito pelo povo para fiscalizar, para cobrar, para requerer. Então, esse é o papel do vereador. O vereador que não faz nada é porque ele está querendo buscar os seus próprios interesses e não da população. Quando eu aceitei esse desafio, foi para me colocar à disposição da população, para ser um servo do povo realmente, trabalhar pelo povo, independente de quem seja o prefeito, independente de quem esteja no executivo. Se eu estiver aliado, eu vou cobrar. É melhor ainda para cobrar, porque você é aliado, você tem como chegar, tem uma facilidade, um acesso. E se você for oposição também, então não tem por que um vereador não cobrar da gestão melhorias na infraestrutura da nossa cidade. A gente vê o trânsito caótico em Ribeirão, principalmente nesse fim de tarde e início da noite, quando começa a estar fechando. O nosso trânsito é caótico, porque não temos sinalizações, não temos faixa de pedestre em locais adequados. Tem algumas que foram colocadas ali por acaso, mas não funciona. Não temos fiscalização, não temos estacionamento, não temos um local de descarga de veículos que estão ali trazendo mercadoria para as lojas. Muitas vezes um caminhão vai descarregar, para o trânsito. Para no meio da rua. Para no meio da rua e a gente fica à mercê disso, e o pedestre não anda na calçada porque a calçada está ocupada com um comércio ali. Então a gente precisa, quando chegar lá, observar essas questões com cuidado e indicar, requerer, legislar realmente para que isso seja mudado. Aproveitando seu ponto de vista, né? Foi falado sobre praça, sobre um lugar de família, né? E eu e o pastor Augusto, de vez em quando, frequentamos ali a praça do Boca Louca, né? Isso ali no Mineirinho. No Mineirinho. Boca Louca não vai dizer que a gente tá em Tupá, bebê. No Mineirinho, né? Nós somos fregueses de carteirinha ali já, né? Inclusive, Mineirinho, tá na hora de patrocinar a gente, né? Trazendo um lanchinho, né? Da hora da... E nós vemos que foi colocado um brinquedo ali, mas foi só o brinquedo, entendeu? A praça precisa de uma reforma, não uma pintura, uma reforma, né? E quando você falou do ambiente familiar, antes que o povo, não, mas a praça ali divide, né, como foi falado aqui, com o famoso Boca Louca, né? A praça divide entre uma parte é família, outra parte a galera que vem beber e bagaçar, né? Então, realmente Ribeirão precisa de um lugar que seja para a família, né? Não tem uma fiscalização nos brinquedos. Ali para fazer um lanche é terrível. Crianças do tamanho do rapaz que está aqui, da produção, e notando no brinquedo é capaz dele virar do outro lado. Então não tem uma fiscalização. Não adianta você dizer, ó, tá aqui o copo. Não, mas eu quero água. Não adianta botar um brinquedo sem ter uma fiscalização adequada. Então, realmente, Ribeirão precisa de um espaço que a família se sinta bem. Né? Que a família, que possamos levar os nossos filhos e poder fazer o nosso lanche e não se preocupar. Não, ele tá brincando ali, tá seguro. Né? Então, a badernagem de Ribeirão tá muito grande. Então, é este ponto que Ribeirão ele tem que melhorar com urgência. Em relação à Praça Abelardo Senna, que se popularizou como a Praça do Surfista, Praça do Boca Louca, esses dias eu estive na cidade de Palmares e lá eu observei que tem muitos desses brinquedos, porém eles têm um cercadinho, tem uma pessoa responsável, tem guarda municipal e eles conseguem controlar o fluxo de crianças que estão brincando ali dentro, controlar a faixa etária, como ele falou, tem muita criança grande ali brincando. E realmente eu vi um vídeo essa semana de adolescentes, já quase adultos, brincando ali. Aí a gente observa também que parte da população também preservar o patrimônio público. Mas a gente vê que realmente acontece isso pela falta de fiscalização, pela falta de segurança ali no local, de guardas municipais, de realmente ter um cercadinho ali, um controle de entrada.
E a gente observa, quando a gente vê ali aquela praça, infelizmente vai existir. Não é porque eu não compactuo que eu vou dizer que vai acabar na cidade. Não. Vai existir os bares, vai existir realmente, mas o que eu acredito que deveria acontecer era um maior controle. Por exemplo, tem lugares em Ribeirão que os bares se estendem para a rua, atrapalhando o trânsito. Então, tudo isso tem que ser analisado para ser colocado de uma forma onde não prejudique o comerciante, mas também não prejudique o fluxo da cidade, não prejudique as famílias que estão querendo curtir um momento em família. Então, eu sempre digo que é possível. Nós temos uma cidade que tem um grande potencial. Ribeirão tem uma localização estratégica. Ribeirão fica próximo ao litoral, Ribeirão fica próximo, tem acesso ao agreste, Ribeirão é próximo da capital. E a gente observa que Ribeirão, infelizmente, tem crescido para baixo, feito rabo de cavalo. Infelizmente, tem retrocedido. Então, é tempo da gente mudar essa realidade. Essa realidade está em nossas mãos. É certo, muita coisa é parte do poder público. Muita coisa cabe à população também. Então, a partir desse momento aí, se a população também cobrasse, eu acredito que se a população pressionasse ali o seu vereador, eu acredito que as coisas não seriam tão fáceis assim para eles, não. Porque, infelizmente, aí eu vou entrar já em um outro ponto que, infelizmente, acontece nas cidades do interior e hoje se espalhou também, se popularizou na região metropolitana, que é um negócio chamado compra de votos. A partir do momento que o eleitor vende o voto, ele vende a dignidade de poder cobrar o seu representante. E a gente está batendo forte nisso aqui. A gente tá, todo mundo que chega aqui, a gente faz essa pergunta. E é bom até aproveitar que já vai conversar sobre isso, lançar já a pergunta. O que é que você acha desse negócio de compra e venda de votos que tem aqui na cidade? Compra e venda de votos. Assim que eu fechei essa parceria com o deputado Renato Antunes, ele fez uma reunião com a gente. E na reunião ele disse, olha, quem aqui for adepto da compra de votos pode ir embora. E eu achei isso muito interessante, porque é algo que tem sido tratado já com naturalidade no meio político. Infelizmente, e quem sofre é a população. Eu já presenciei em outras localidades o vereador sendo cobrado e ele dizer assim, ó, lá atrás tu me pedisse X para votar em mim e eu paguei, então não te devo nada. Então o eleitor, o cidadão, ele fica sem caráter ali para cobrar. Infelizmente, é o voto que custa 100, mas ele vai ficar sem dignidade, sem saneamento, sem infraestrutura, sem saúde, sem educação. E tudo isso vai pesar no futuro do nosso município. Então, quando a gente pensar em vender o voto, o eleitor pensar assim, em vender o voto, ele pensa que ele pode ficar sem melhorias na cidade. Então, que cidade eu quero para o meu futuro? Então, eu acredito que a escolha do candidato, ela não se deve ser pelo poder econômico, aquisitivo do candidato. Porque tem gente que observa isso. Inclusive me perguntaram, ô Neto, tu não é um cara rico, para que tu vai entrar na política? Eu disse, se a política fosse lugar só de rico, o mundo seria governado por milionários. E hoje a política só tem um pouquinho de jeito de esperança porque tem pessoas sérias, compromissadas com o povo, compromissadas com o bem, que estão entrando. Eu poderia, como eu tenho profissão, minha esposa tem, a gente tem do que viver, eu poderia não aceitar esse desafio e dizer, não, vou ficar aqui na minha zona de conforto. Só que na zona de conforto não vou gerar crescimento. Na zona de conforto eu não vou buscar a cidade que eu quero para o futuro da minha filha. E quando eu penso na minha filha, eu estou pensando nos filhos de cada cidadão ribeirãoense. Porque se eu dissesse assim, eu vou juntar, eu poderia dizer assim, vou vender meu carro e vou comprar votos no dia da eleição. Mas aí já cairia por terra o que o pastor Augusto iniciou dizendo, ele é um homem de Deus. Não tem condições do cara ser um homem de Deus e comprar voto. Exato. Não tem condições do cara praticar o bem, do cara ser fiel a Deus e andar na corrupção. Então,
Eu vou até olhar para a câmera agora para falar essa aqui, Pode olhar, tá nela agora. para o eleitor, e dizer ao eleitor: pense, analise, busque o que o seu candidato está ofertando. Não venda seu voto, porque vendendo seu voto você vende a sua dignidade, você vende a esperança de um futuro melhor. Você está vendendo a saúde do seu filho, da sua filha, a sua saúde, a sua educação. Você está vendendo a infraestrutura. Então, lá na frente, você não poderá cobrar mais nada. Então, fica aqui essa reflexão. Diga não à compra de votos, à venda do voto. Escolha seu candidato pela sua capacidade, do seu poder de articulação política, de buscar investimentos para a cidade, e busque realmente quem está compromissado em trazer renovação e que tenha compromisso com o povo. Isso, é isso aí. A gente tá dando muita ênfase nesse assunto. Venda de voto. Diga não à venda de voto. A desonestidade. Né? Porque a pessoa que vende o seu voto já está dizendo que tipo de candidato ele quer que lhe represente. Não tem direito a reclamar. Além de não reclamar, ele está dizendo, olha, se eu estou te dando esse celular para você votar em mim, de onde é que eu vou tirar o dinheiro depois desse celular que eu comprei para te dar? Verdade. A pessoa vai tirar de onde? Essa pessoa vai tirar de onde? Não pega esse não, que não presta não. A pessoa vai tirar de se ele chegou lá na cadeira, de acordos por baixo do pano, de acordos nas escondidas. Então, se você, eleitor, a pessoa bate na sua porta e diz, ei, tá precisando de que aí para você votar em mim? Eu vou lhe dar o que você precisa. Você vai fazer o quê? Você seja honesto. Também não engane ele não, viu? Seja honesto. Não pegue e não vote não. Seja honesto. Diga, olha, não quero saber de vender de voto. No meu voto não está à venda. Seja honesto. Porque você, até cristão, tem até gente cristã Verdade. vendendo voto. Verdade. Tem gente cristã dizendo, eu sou crente, aí está na igreja, no culto, tá lá, aleluia, glória a Deus. Aí chega o caba. E aí? Oi, tá precisando de que aí na sua casa? Oi, moço. Tô precisando de um milheiro de tijolo para terminar o muro lá de trás. Me ajude. Se o senhor me ajudar, meu voto é seu. Aí a pessoa trocou o voto pelo milheiro de tijolo. E às vezes faz isso com 2, 3 candidatos. Aí que é Isso. pior ainda. É pior ainda. Então, E o discurso, desculpe interromper, o discurso não, eles roubam, toda vez eles roubam, então temos que me aproveitar deles agora. Esse é o discurso das pessoas que pensam desta forma. E tem candidato que pensa assim, eu roubo, mas faço. Né? Tem gente que pensa isso mesmo. Né? Rouba, mas faz. Verdade. Ele rouba, mas faz. Ele rouba, mas faz. Aí tá bom. O importante é fazer, hein? Quando um ladrão chegar assim para você, roubar, que nunca aconteça, está repreendido em nome de Jesus, isso não vai acontecer, e roubar o celular, aí você diz, ô moço, por favor, deixa eu ficar com o cartão de memória, ou chip, pergunta se o ladrão vai querer te dar o cartão Essa de memória. História de rouba, mas faz, eu uso a comparação do carro. Digamos, eu tô dirigindo, chega um assaltante para levar meu carro. Aí ele diz, já que aqui é esquisito, eu vou te dar uma carona até a tua casa. Aí eu vou dizer que aquele ladrão é bonzinho. Mesmo jeito é na política. Tem gente que pensa, não, ele roubou, mas ele fez alguma coisa. Então, se equipara a essa comparação aí. Então, a venda de voto. Aí tem gente que disse, Neto, mas tu não tem recurso financeiro. Eu não tenho recurso financeiro, mas graças a Deus, Deus me proporcionou saúde para eu gastar sola de sapato e saliva. Aí eu tô gastando mesmo, realmente. É muito trabalhoso, porque a gente às vezes sai de casa de manhã, não sabe a hora que volta. Às vezes chega tarde. Teve dia de sair, minha filha tá dormindo. Cheguei em casa, minha filha tava dormindo de novo. E não consegui pegar ela acordada naquele intervalo ali, porque a gente passou o dia todinho rodando, falando de propostas, gastando realmente o tempo na casa do eleitor, mostrando que a gente chegando é uma opção viável para realmente mudar a política de Ribeirão, que eu represento. Inclusive, eu não falei, eu sou o único ribeirãoense formado pela escola política Renova BR. É a maior escola política do país. É uma escola política que não tem vínculos partidários. No Renova BR tem gente filiado do PT ao PL, para você ver a diversidade,
como é diversificado o público. E eu passei nesse processo seletivo no começo do ano, estudei por 3 meses, passei por vários debates, simulações de reunião em Câmara, simulações de aprovação de projeto. Nós tivemos várias atividades, tivemos aulas com deputados federais, governadores, ex-presidente, tivemos palestra. Tivemos uma formatura que foi no Cais do Sertão, onde tivemos palestra com vários ícones políticos. Então, assim, eu hoje venho para a política, não caí de paraquedas, não. Já tinha uma história e me aperfeiçoei para realmente chegar e dizendo para que eu vim, para trabalhar, para mostrar serviço e para dizer à população de Ribeirão que pode contar comigo. Então, acaba já se preparou, né? Né? Você, primeira tentativa, caso ganhe, seja o primeiro mandato, não vai ser feito o discurso do Tiririca, né? Eu não sei o que é que faz, mas... pior que tá, não fica, né? Pior que tá, não fica. Né? Então, não vai ser dessa forma. Creio eu que você tá um camarada preparado e que ele conhece aqui da cidade, ele conhece não é de agora. Sabe quem você é, conhece a sua índole, seu caráter e que Deus possa renovar essa Câmara. As minhas orações é essa, Senhor. Coloque pessoas ali naquele lugar, obedientes a Ti, tementes, que tenham um coração que ame o Senhor Jesus Cristo. E renova, Senhor. Bota as mesmas figurinhas não, porque tem gente que aperta a mesma tecla para ver se vai corrigir, vai mudar, se ter mudança, repetindo as mesmas coisas, as mesmas pessoas, não muda. Se você está repetindo o mesmo processo, vai dar o mesmo resultado. É preciso mudar para ter um resultado diferente. E é o que nós desejamos, uma renovação geral nessa prefeitura da cidade e na Câmara dos Vereadores. Geral, tudo novo. Já imaginou, a gente está vendo aí os noticiários, né, no ato dessa gravação, apesar que quando esse vídeo for ao ar, a cadeirada que Pablo Marçal levou já vai estar passado, até esquecido por alguns. Mas já imaginou a gente fazer um debate ao vivo aqui com os candidatos à Prefeitura de Ribeirão? Eita, ia ser bom. Eu quero fazer. O negócio é eles quererem participar. Ia ser bom. A gente tá aqui, né? Equipe, equipamento, lugar a gente tem. Só falta os candidatos dizer assim, eu topo esse negócio de ao vivo aí. É verdade. Será? Essa cadeirada aí de Pablo Marçal no debate, eu costumo dizer que quando o debate ele foge do campo das ideias, ele parte para a agressão, que se inicia verbal, até chegar ao ponto crítico de ter uma agressão física, como aconteceu nesse debate. Datena ficou descontrolado ali, deu uma cadeirada no Marçal. Foi um marketing reverso que Pablo Marçal fez, mas fica a dica aí que os candidatos não fujam do campo das ideias. Será que se a gente fizer ao vivo vai rolar cadeirada, paulada, xingamento? Será que... Eu acho que não. Acho que aqui em Ribeirão a política está bem tranquila. Graças a Deus, graças a Deus. A gente vê cidades por aí que o pessoal tem se enfrentado fisicamente, candidatos têm sofrido atentados. Essa semana eu vi que uma candidata vereadora, ela e a irmã dela, foram esfaqueadas na cidade de Sertânia, se eu não me engano. O prefeito sofreu um atentado, sofreu uma facada. Em outra cidade mataram o candidato a prefeito junto com o pai dele. Então é uma política muito perigosa, mas graças a Deus, e quando estava chegando às 0 horas do dia 16 de agosto, quando a gente começou de fato a pedir voto, declarar realmente que éramos candidatos, eu, perto das meia-noite ali, antes de começar o pleito realmente, eu fiz uma oração a Deus e pedi a Ele que fosse uma campanha tranquila, limpa, sem perseguições, sem agressões. Sim. E que tudo ocorresse para a honra e a glória do nome dele. Eu costumo dizer, citar um versículo de Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Então, meu nome, né, nesse pleito, nessa candidatura, foi para enaltecer o nome do Senhor. Se eu for vitorioso, não há mérito em mim, por meio da sua graça que ele me escolheu e vai permitir que eu chegue nessa vitória. E também, se eu perder, estava dentro do plano de Deus. Ele já sabia de tudo.
Então, graças a Deus, a nossa política aqui em Ribeirão está bem tranquila. Inclusive, sábado, na feira, os grupos opostos se encontraram. Eita. Só ficou uma dancinha para cá, uma dancinha para lá, mas nada que viesse denegrir a imagem do outro, nenhuma provocação extremista, que tudo perde o controle quando vai para o extremo. Seja o extremo político, religioso, quando vai para os extremos, tudo foge do controle. Mas eu acredito que um debate aqui não teria cadeirada, não. Até porque essa cadeira é pesada, não dá para levantar fácil assim, não. E eu vi agora também que a Rede TV parafusou as cadeiras do debate para não ter cadeirada mais. Eita. Neto, e aí? Nesse período de campanha, qual o maior desafio, a maior dificuldade que você encontrou visitando as casas, visitando pessoas, e até no seu momento, né, de campanha? Qual a maior dificuldade que você encontrou? A minha maior dificuldade foi perceber que há muitos lugares na nossa cidade que o poder público não chegou para prestar nenhum serviço. Esses dias, num dos porta a porta, eu cheguei em uma casa onde a pessoa me convidou para ir até a casa dela, próximo ao calçamento. E ela mostrando que na rua de cima, inclusive tem um vídeo no meu Instagram, na rua de cima chegava material para ajeitar a rua, tudo, e a rua dela nunca recebeu nenhum paralelepípedo. E ela me mostrou um vídeo onde uma pessoa estava filmando ela, a dificuldade num dia de chuva, levando as crianças para a escola, e ela caiu. Então, há muitos lugares aqui na nossa cidade que precisam da atenção do poder público. Eu acho que a minha maior dificuldade e desafio nessa campanha é conscientizar essas pessoas de que elas podem ainda ter esperança, de que pessoas chegarão e farão a diferença na vida delas. Que o poder público poderá alcançar aquela rua, aquele bairro, aquela localidade. E, assim, um dos maiores desafios tem sido convencer essas pessoas que estão desacreditadas da política. Eu costumo dizer que não é a política que está corrompida. São os políticos que estão corrompidos. E tornam isso na imagem do cidadão que a política é algo que não presta. Pelo contrário, a política, se ela fosse executada na faculdade, por exemplo, quando eu estudei o SUS, eu me apaixonei pelo projeto. Mas a gente observa que na prática ele não funciona do jeito que está no papel. Então, eu acho que o maior desafio tem sido conscientizar as pessoas de que é possível acreditar em dias melhores e de que é possível alcançar dias melhores. Mas através disso, mas para receber isso, eles precisam acreditar que é possível renovar, que é possível escolher alguém compromissado, que vai levar ali o que a população necessita através do poder público. Bom, Neto, aproveitando, né, que falamos sobre política, não chegamos ao ponto sobre seu número, né? Não sei se é assim que diz, né? Sobre o seu número. Deixe um recado, olhando para sua câmera, deixe um recado para o povo, um recado pessoal seu, e diga seu número para o povo saber como é que vota em Neto. Vamos lá. Para votar em Neto, é preciso que o eleitor ele tenha um sentimento de que é possível mudar, que é possível escolher um candidato que esteja realmente interessado. E aí pode buscar na minha história, na minha família, quem é próximo, sabe que eu tenho o desejo de servir, que eu sempre fui muito solícito, nunca me neguei quando precisaram de mim. E isso em todos os âmbitos. Inclusive eu dizia que era muito difícil eu falar não. Principalmente quando uma pessoa está precisando da minha ajuda. Então, quando a gente olha para o próximo com empatia, é que a gente se vê na necessidade de transformar a vida das pessoas. Então, através da política, eu quero levar uma mensagem de renovação para você que está assistindo, para você entender que é possível nós colocarmos políticos sérios, vereadores sérios que tenham compromisso realmente com o povo. Então, para votar em Neto Barros, meu número é 45222.
Então você vai lá, 45222, confirma. E para a prefeita Karina Paiva, vice Itamar Barcelos, 11, e juntos vamos transformar a realidade da nossa cidade. Coisa boa, meu amigo Neto Barros. E o que a gente sempre diz aqui na nossa bancada, Neto, foi bom você estar aqui com a gente hoje, porque você é peço da coligação junto com Karina. Nós já temos alguns vídeos do nosso canal, o pessoal que está coligado a Carol. E a sua presença aqui é importante para deixar bem ciente todo mundo que nos assiste que nós, no nosso podcast, não tem bandeira nenhum de candidatos. Tá? Aqui, nesse nosso local, é aberto para todos. Todos aqueles que queiram. É só entrar em contato no nosso Instagram, está embaixo na descrição desse vídeo. Entre em contato pelo nosso Instagram e a gente já agenda o dia da gravação. Por enquanto está sendo gravado, a gente não está com condições de fazer ao vivo ainda, mas em breve a gente pretende. Creio que na segunda temporada a gente vai fazer ao vivo. Essa é a primeira temporada. E então, é aberto. Você que é candidato a vereador, sinta-se à vontade a bater esse papo com a gente aqui. Você que é candidato a prefeito, reiteramos o nosso convite, né, Gabriel? Reiteramos o nosso Já convite aí. está Para convidado. você aí, Carol, Karina, Dr. Wellington, Edson, sinta-se à vontade para a gente bater o E nosso os demais papo. vereadores também. Isso. E Estão... sem se preocupar, né, com o lado que está defendendo. A gente quer dar espaço para todos. Para todos. Repassar, né, o que os vereadores têm, né, a falar para a população ribeirãoense. Né, e assim podemos deixar também registrado, sempre bom lembrar, deixar registrado, né, o que foi falado aqui, caso chegue, né, a ocupar, o povo tem a prova de cobrar, né, o que foi dito aqui nesta mesa. Então, é um dos principais também que nós sempre dizemos aqui, que o povo aqui tem voz para candidatos a prefeitos e vereadores, a voz que manda é a voz do povo. Isso mesmo. Neto, nosso muito obrigado por estar aqui com a gente. Agradecemos sua disponibilidade, sentar nessa mesa, bater esse papo com a gente, sabendo que a gente está no nosso começo, né? Com certeza. A última vez que eu vi o nosso canal no YouTube, não estava nem com 100 inscritos. E você está aqui conosco, nos sentimos privilegiados com a sua presença, porque você também está honrando quem está começando. Né? A gente tem uma audiência grande, mas nosso começo, e aqui estamos juntos para crescermos juntos e avançar juntos. Peço a Deus que aconteça essa renovação na Câmara da nossa cidade. Todas as cadeiras sejam de gente nova. Porque é 4 anos dando oportunidade, depois outros vêm para ver se tem alguma coisa de diferente. Na nossa cidade acontece alguma mudança. Com certeza. E caso você chegue lá, não se renda ao sistema. Verdade. Mantenha-se fiel a Deus, fiel aos seus princípios, né, e mantenha-se de pé. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer Augusto, Gabriel, pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem lá de Augusto. Eu fui convidado para o podcast. Parecia que eu tinha ganhado a eleição já. E eu fiquei muito feliz porque também é uma forma da gente divulgar as nossas propostas, é uma forma da gente ter um alcance a outro público que talvez a gente não tenha acesso. E reforçando o que vocês falaram, fico muito feliz porque não é um programa de viés político que defende bandeira A ou B. É bem imparcial. Eu me senti à vontade e sou grato a Deus pela vida de vocês, pelo programa de vocês. Que Deus continue abençoando e muito obrigado pelo convite. Amém. A gente é que agradece. É isso mesmo. Passando também, aproveitando, né? Sim. Para agradecer os nossos patrocinadores. Sim. Também, Eles. né? A Microlima Curso. Isso. Né? Microlima Novamente Cursos. agradecer, né? Para você que quer fazer um curso presencial e online, Microlima Cursos, né? Estúdios Limas, né? De marketing, publicidade, locuções, Gabriel Barbearia. Agradecer todos os nossos patrocinadores e você que está nos assistindo, que queira ser também o nosso patrocinador, entre em contato. Vamos sempre deixar o número na descrição. Perde tempo não.
pra gente estar fazendo também a tua divulgação. Isso aí, a tua marca aqui, ó, nessa tela, a tua marca aqui aparecendo aqui nessa tela. E também a gente colocar, né? A gente colocar aqui, ó, umas marcas na mesa. A gente tá precisando de uma xícara, viu? Precisando de uma xícara com a logo da nosso podcast. Se você quiser patrocinar a gente, fica à vontade, patrocinando aqui. E outras mais, não é isso? Vai chegar. Vamos nessa. Jesus. Vamos. Mais uma vez, Neto, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente agradece a tua presença aqui e sempre seja sempre bem-vindo à nossa mesa para falarmos e conversarmos. E lembrando que a gente vai ter outras gravações aqui, com outros assuntos. Vamos sim. E caso você chegue lá, a gente vai estar no dia lá para fazer transmissão ao vivo. Opa, coisa boa. Aqueles que a gente entrevistou aqui, que se chegar a ganhar, a gente vai estar lá ao vivo fazendo a transmissão ao vivo no nosso canal. Se Deus quiser, vocês vão estar lá junto comigo. Olha, amém, né? Amém, né? Amém. Amém. Vamos Amém. também falar, aproveitando, futuros, sobre a saúde física, Sim. né? Em que Educação física, né? educação física, Bater que um nós papo, iremos bater um A gente vai papo bater um Vamos lá. papo sobre esse sobre assunto isso. e principalmente trazendo para a perspectiva cristã. Um cristão pode cuidar do corpo. Um cristão evangélico, ele pode malhar, pode treinar. Mas a gente vai bater um papo sobre isso Vamos aí. conversar sobre muito bom. isso. Bater esse papo maravilhoso sobre esse assunto. Vamos nessa, né, Vamos gente? nessa. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Agradecemos. Olha, não se esquece de comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as novidades e notificações. Gente, se inscreve, pessoal. Se inscreve, por favor, ajuda nós. Não, Ainda tu não precisando vai da sua gastar ajuda. nada, não vai gastar nada. É só um clique. Só clique. um clique, né? Gente, fica na paz. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Fui.